Olá, sou Cleison Mendes Soares, formado em Filosofia pelo Unesp, campus de Marília. Sou professor da Rede Estadual do Paraná há 15 anos. Atuei entre os anos de 2007 e 2013 como técnico pedagógico na educação profissional no Núcleo Regional de Cornélio Procópio. Atualmente sou mestrando no programa de pós-graduação em Educação da UEMP, campus de Jacarezinho, sob orientação do professor doutor Antônio Carlos de Souza. E fui provocado pelo professor da disciplina Políticas Educacionais e Formação de Professores no Brasil, o professor doutor Luiz Antônio de Oliveira, a expor os meus relatos e o meu entendimento desse período de aulas online devido à pandemia Covid-19. Para fazer isso, vou fazer um resgate primeiro desse contexto que levou justamente à implementação da EAD no Paraná na educação básica. Então nós temos a Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, ela define um estado de emergência, uma situação de emergência devido ao contágio do Covid-19. Já no dia 11 de março, essa situação ela declara como uma pandemia. Uma das respostas que nós tivemos imediatamente, aqui falando especificamente na questão da educação, foi referente a uma nota de esclarecimento do Conselho Nacional de Educação, do dia 18 de março, entendendo que ficaria a critério dos diferentes sistemas de ensino, das redes de ensino, a definição da melhor maneira de estabelecer um calendário de reposição e de atendimento das atividades acadêmicas. No estado do Paraná, o decreto 4230 de 16 de março, ele definiu a suspensão das aulas presenciais no estado de Paraná a partir do dia 20 de março. E entre o dia 20 de março e o dia 6 de abril, foi determinado que esse período seria correspondente ao período de recesso escolar de junho de 2020. Atendendo à solicitação da Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Paraná, o Conselho Estadual de Educação, ele cria, então ele aprova a deliberação 1 de 2020, no dia 31 de março, onde consta as diferentes orientações necessárias para atendimento dessa situação emergencial nesse período de suspensão de aulas. Então, é a partir desse contexto que nós vamos ter diferentes orientações da Secretaria de Educação para atendimento desses alunos da educação básica. Algo que se destaca em toda orientação, em toda nota de esclarecimento, do ponto de vista legal, é essa necessidade tanto do cumprimento do calendário, quanto da necessidade da qualidade de ensino relacionado a essa produção, ou essa reposição. Isso é destacado tanto na deliberação do Conselho Estadual de Educação, quanto da nota de esclarecimento do Conselho Nacional de Educação. No Paraná, então, nós temos a criação da educação à distância para os estudantes da rede estadual de ensino a partir da deliberação do Conselho Estadual de Educação. Então, as aulas seriam principalmente videoaulas gravadas, que seriam exibidas por meio de canais televisivos, por meio do aplicativo Aula Paraná, e também disponibilizados no canal do YouTube para que os alunos pudessem ter acesso em qualquer período, em qualquer horário. Foi também definido a plataforma digital Google Classroom como meio de ser colocadas as atividades para os alunos responderem de acordo com o conteúdo que fosse exposto nessas videoaulas que seriam gravadas. Algo que chama bastante atenção nesse processo, que não houve participação coletiva na definição desses encaminhamentos. Isso foi uma definição pura e simplesmente da Secretaria de Educação. E quando eu falo de participação coletiva, eu estou falando da equipe diretiva dos estabelecimentos de ensino, dos professores, da equipe pedagógica, de um grupo de pessoas que
que pensariam em conjunto uma maneira de atender da maneira mais adequada os seus alunos, conforme as suas realidades e conforme as suas especificidades. Esse é um dos principais pontos de uma das implicações que a EAD no Paraná trouxe referente principalmente quando nós nos referimos ao atendimento do aluno propriamente dito, né? Do ponto de vista pedagógico, principalmente nos primeiros dias, o que mais nós observamos foi uma desorganização pedagógica. Tudo que foi criado, tudo que foi exposto para os alunos, que foram encaminhados para os alunos, não levou em conta, principalmente, todo o trabalho que os professores já tiveram antes do período de suspensão das aulas. Então, nós tínhamos um plano de trabalho docente, né, um planejamento, nós tínhamos que tinham como ponto de partida o projeto político-pedagógico dos colégios, a partir das realidades socioeconômicas desses colégios e a partir de todo um contexto em que o professor da turma tenha, a partir de um diagnóstico, pensado para o que seria adequado para aqueles alunos, né? Toda a produção que foi realizada pela Secretaria da Educação, que está sendo realizada pela Secretaria da Educação, ela tem como ponto de partida turmas homogêneas. Então, como eu me referi agora há pouco, então, as questões, as individualidades, os contextos regionais, os contextos locais não são levados em consideração para a elaboração dos conteúdos, para a elaboração das atividades. Então, a gente tem uma produção única para todo o Estado, independente das questões particulares. A deliberação do Conselho Estadual da Educação, ela deixa claro que a atividade à distância, ela é uma atividade exercida pelo professor da turma, mas não é o que nós estamos verificando até agora. Então, nós temos atividades que são postas pela equipe da CED e o professor exerce um papel unicamente passivo em todo esse processo. Aqui cabe lembrar, né, que antes do dia 6 de abril, quando foi implementada a educação à distância, né, como ele começaria a funcionar, a princípio os professores, ou a maioria dos professores, estariam, por exemplo, tirando licença especial que teriam direito. Então, o sistema como ele foi trabalhado, como ele foi pensado, ele não pensou no professor como um agente mobilizador, um agente mediador de todo esse processo. Então, uma consequência disso é justamente que não é possível, por meio do professor e dessas aulas, ou da forma como o processo está sendo estabelecido, de ter uma orientação adequada entre o professor da turma e esses alunos especificamente, né? O que muitas vezes ocorre é que não há um cronograma que seja compartilhado, né, para as escolas, né, para os professores, para os alunos, para que possa ter um atendimento adequado relacionado a toda essa carga de conteúdo, e muitas vezes o que nós vemos é uma sobrecarga de atividades, que é uma das características da EAD que não é plenamente desenvolvida, ou melhor dizendo, não condiz com a realidade como é desenvolvida na aula presencial, né? As orientações pedagógicas, os encaminhamentos pedagógicos da IAD, elas são diferentes quando a gente fala de uma aula presencial. Então, essa falta de organização ou essa falta de compartilhamento de informações atrapalha nesse processo pedagógico, no trabalho pedagógico do professor. Essa sobrecarga tanto de atividades e sobrecarga de conteúdo, ele acaba fazendo que muitas vezes o aluno permaneça muito mais tempo na frente de uma televisão, ou na frente de um computador, ou na frente do celular, do que realmente seria necessário. Isso que podendo ocasionar até questões de saúde, quando a gente fala relacionado aos alunos, né? E o que mais nós presenciamos nesse sentido, então, seria uma absorção mecânica desse conteúdo. É apenas cumprimento de metas ou cumprimento de dados, e não a preocupação com
como o aluno compreendeu aquele conteúdo e que como aquele conteúdo tem uma relação direta, por exemplo, com a sua realidade específica. Isso é uma das principais dificuldades que podemos apontar em todo esse processo como ele está ocorrendo, né? Um outro ponto importante, né? Nem professores, nem alunos, nem equipe pedagógica tiveram nenhum tipo de formação para compreender como é esse processo da EAD. É nítido que há uma diferença essencial entre a metodologia numa aula presencial e a metodologia numa aula EAD. E nem professores, nem alunos, nem equipe pedagógica tiveram nenhum tipo de orientação para adequação dessa nova realidade durante esse período de suspensão das aulas presenciais. E aqui, para começar a finalizar, né, um dos pontos mais agravantes de todo esse processo, né, tal qual ele está sendo implementado, não há como garantir acesso a todos os alunos. Como eu citei agora há pouco, o Estado entendeu os alunos, as turmas, de maneira homogênea. Então, a questão de acesso a celular, a notebook, a internet, a televisão, uma internet de qualidade, né? Não é simplesmente o acesso, mas um acesso de qualidade para poder assistir às aulas, para poder realizar as atividades, realizar as perguntas, tirar as dúvidas necessárias. Isso, da forma como ele foi implementado, não garante esse acesso universal a todos os alunos matriculados no sistema estadual de ensino. E dessa maneira nós também não conseguimos fazer uma verificação adequada, uma aferição adequada da presença desses alunos, né? A realização de atividade, ela serve unicamente para a presença. Então, e a questão do conteúdo, da forma como o aluno entendeu esse conteúdo é secundário, o que é importante é a presença. Então, esse é um dos principais pontos quando a gente fala, principalmente, dessas implicações da EAD na educação básica. Agora, pensando, o que há de tirar de positivo de toda essa experiência que nós temos aí no pouco mais de um mês? Pelo contato que nós temos com alguns alunos por meios digitais, pelas redes sociais, que o feedback que muitas vezes nós temos o papel do professor é fundamental. Então, a percepção de que nenhuma tecnologia, nenhuma forma em que exclua o professor do processo educacional, ele vai ter a mesma qualidade ou vai ter a necessidade do professor que está lá junto com o seu aluno fazendo toda a mediação necessária para esse conhecimento. Então, esse é um dos pontos positivos dessa experiência que nós estamos presenciando, né? A ideia de que a tecnologia, sim, ela é bem-vinda, mas como um instrumento de produção pedagógica. Ela é um instrumento para auxiliar o professor nesse processo de aprendizagem, um processo de auxiliar o aluno nesse processo de aprendizagem, mas ele não substitui o professor, né? Espero que eu tenha contribuído para a gente tentar entender ou colocar algumas questões referentes à EAD na educação básica, né? Muito obrigado.